Historicamente, há dois principais e antagônicos pontos de vista sobre a natureza humana. Um deles é designado como dualismo clássico e o outro como holismo bíblico. Implantado dentro da igreja por falsos cristãos do primeiro século, o dualismo afirma que a natureza humana é composta por um corpo material mortal mais uma alma imortal espiritual. Dizem que a alma imortal sobrevive à morte do corpo, ao purgatório e ao inferno, e que na ressurreição a alma se une com o corpo. Essa concepção dualista teve um impacto tremendo no pensamento cristão e assim afetou a visão da vida humana, tanto no mundo presente da redenção e do mundo por vir. Entretanto, por outro lado, pesquisadores erudicos bíblicos têm examinado os textos da Bíblia e concluído que a natureza humana não é dualista, e sim claramente holística. Nessa concepção bíblica, afirma que não há contraste entre o corpo e a alma. Aliás, a alma não é algo imaterial, ao contrário, designa a vitalidade ao princípio da vida humana. Portanto, como já vimos em outras lições, não existe uma alma que sai do corpo quando a pessoa morre, e nem mesmo uma alma penada fora do corpo. O que acontece é a cessação da vida, quando o pó volta à terra de onde veio e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O estudo das palavras refere-se à morte no Antigo Testamento e nos aponta para uma compreensão simples e única: a completa terminação da vida, suas expressões e funções. E isso pode ser verificado nos seguintes textos bíblicos: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmos capítulo 115, verso 17. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Salmos capítulo 146, verso 4. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. Alguns argumentam que estas passagens bíblicas escritas em linguagem poética não podem ser usadas para definir a condição do ser humano após a morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas não é esse caso quanto a esses versos. Sua linguagem é clara e os seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o assunto. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como lugar de silêncio, porque os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115, 17. Esse texto não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos, estejam no céu adorando a Deus, pois o céu é um lugar de muito louvor, adoração e gratidão ao Criador. De acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Isso significa que os mortos não pensam, não falam, não ouvem, não sentem, etc. Já em Eclesiastes 9 acrescenta que os mortos não sabem nada, e na sepultura não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Todas estas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos são totalmente inconscientes. Além do que, na terminologia do Novo Testamento também,
a morte é caracterizada como o fim da vida e como o fim do inimigo de Deus e da humanidade. Assim, toda a terminologia bíblica para a morte e o morrer combina em retratar uma única compreensão da morte, ou seja, a cessação de toda a existência do mal. O ensino bíblico da inconsciência da morte não deve gerar pânico aos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Segundo, não há uma recompensa momentânea maravilhosa esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de admirar que, para aqueles que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele esteja a honra e poder para sempre. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. A Bíblia define então que a morte é um estado de sono inconsciente. Para eles não haverá uma cessação do passar do tempo na sepultura. Aqueles que morreram em santidade, que se arrependeram de seus pecados e aceitaram o sangue de Jesus como propiciação de seus pecados, o passo a seguir é ressurreição para presenciar a volta de Jesus. Pois em certa ocasião disse ele: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, verso 25 e 26. Já para aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador e escolheram viver uma vida voltada para o mal, dormirão por mais 1000 anos. E após o milênio ressuscitarão para receber sua sentença, e junto com Satanás e os seus receberão a morte eterna. Que Deus os abençoe e até a próxima.